Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast, A Cura do Corpo através da Cura da Alma. Neste podcast falamos de histórias reais de cura física, emocional e mental. Abordamos temas de abertura de consciência, de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal, de superação, de transformação. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast irei partilhar contigo os meus próprios desafios, o que me ajudou para os superar e trago-te pessoas que admiro e me inspiram para partilhar as suas próprias histórias, para que possamos dar passo a passo na nossa cura e podermos olhar para dentro em amor. Vem comigo nesta jornada. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, A Cura do Corpo através da Cura da Alma, e hoje trago um tema super delicioso de ser mãe na adolescência. Vamos falar de superação, vamos falar de empreendedorismo, de arte, de tantas coisas, de ir atrás dos sonhos mesmo quando obstáculos aparentemente se colocam na nossa vida. E esta convidada já cá esteve, a Lucy. Olá, Lucy. Olá, bom dia. Dia. Já não é a primeira vez que estamos a fazer uma gravação e eu queria realçar aqui algo que na altura não pronunciei sobre o assunto, mas que é muito importante e que os meus podcasts e toda a informação que eu partilho aqui tem zero intenção de denegrir alguém, de lavar roupa suja. O objetivo destes podcasts é mesmo trazer temas que possam abrir consciência, que possam curar, que possamos falar sobre temas que todos nós cometemos no passado, de erros, de coisas menos boas, mas que possamos trazê-los para a consciência para nos podermos libertar deles. E nós já fizemos um podcast há um ano atrás, mais ou menos, tivemos que tirar o podcast porque houve pessoas indiretamente envolvidas que foram referidas no podcast, sem nunca referir o nome, mas que depois nos pediram para retirar o podcast, e o podcast foi retirado, e foi por essa razão que a segunda parte desse podcast nunca foi para o ar, mas era só aqui fazer uma ressalva relativamente a isso, e vamos já começar, Lucy, muito obrigada por estarmos aqui de novo. Obrigada também. E olha, quem é a Lucy? A Lucy é uma pessoa que neste momento tem 37 anos, que eu refiro a idade porque às vezes parece que é pouco, mas noutras circunstâncias parece que já é muito por tudo o que eu já fiz, ou todos os momentos, parece vários capítulos da minha vida, ou várias vidas, parece que já vivi muitas coisas diferentes, muitas vidas diferentes, por isso parece que 37 anos, de um ponto de vista pode parecer pouco, ou seja, que ainda espero eu ter muito ainda para viver, mas por outro lado parece que já é muita coisa. Então, parece, a idade acaba por ser relativa, mas eu queria referi-la só mesmo porque para algumas pessoas pode parecer muito, para outras pode parecer pouco. Para mim depende daquilo que eu estiver a contar e daquilo que estiver a pensar. Já fiz muita coisa, mas espero ainda fazer muitas e ainda há muita coisa para aprender aqui e para fazer e para experimentar. Acho que é um bocadinho isso, é uma menina parece que sinto-me sempre uma menina mulher, uma menina, porque ainda tenho muita coisa para fazer e para aprender e para experimentar, para viver. Mulher, porque acho que já assumi muitas coisas na vida e já tenho assim alguma, acho eu que já tenho assim alguma maturidade, alguma bagagem. Por isso, E ao acho que longo sim, do acho que é uma podcast vamos menina descobrir mulher. um bocadinho mais. Tens um girassol lá atrás e tens um mosaico lá atrás, já vamos perceber o que é que isso quer dizer. Já vamos perceber isso tudo. Conta-nos só assim um bocadinho como é que foi a tua infância, adolescência. Sim, parte da minha infância foi passada em França, ou seja, nasci em França, e no meio cosmopolita, na região da periferia de Paris. Lá está, com muita cultura, com muitas religiões diferentes, com muitas cores diferentes, muita informação, e até aos meus 10 anos, e depois, mais ou menos aos 10 anos, os meus pais resolveram, são portugueses de origem, toda a minha família tem origem portuguesa, decidiram então mudarmos para voltarmos à terra natal deles, Portugal, que na altura continua a ser uma aldeia, embora muito mais desenvolvida do que há 26 anos atrás. Quando eu cheguei era uma aldeia muito mais pequenina em termos de mentalidades, de vivências, de hábitos.
E então para mim foi assim um grande choque cultural, sendo que não falava nenhuma palavra português, portanto vim mesmo para um meio que eu não conhecia, só conhecia mesmo do verão e pouco. E pronto. Ou seja, a minha infância acabou por ser dividida em dois, que eu considero dividida em dois, porque foram mesmo muito diferentes essas etapas. Até aos 10 anos em França, noutro meio, com outras vivências, com outra cultura, e depois a partir dos 10 anos aqui na aldeia. E pronto, e Como é foi uma infância calma, uma adolescência relativamente calma, sempre boa aluna, sempre, pronto, com uma educação talvez um bocadinho exigente, uma educação um bocadinho regrada e muito, pronto, sempre muito boa aluna, nunca chumbei nenhum ano, sempre era das melhores alunas da turma, aprendi o português relativamente rápido também, 2, 3 meses já conseguia falar bem. Ia à missa nessa altura, e eu cantava no coro, porque sempre gostei muito de cantar, ou seja, uma educação muito, sei lá, muito regrada, talvez um bocadinho exigente, sim, também tive. Portanto, a minha mãe Então, como é foi que sempre nesse muito meio todo atenta. que estás a explicar, e eu percebo porque sou de uma aldeia também. Não sei o que é viver numa coisa cosmopolitana e depois vir para uma aldeia, mas vivi numa aldeia a minha vida, grande parte da minha vida. Como é que é alguém que tem uma educação regrada, que é das melhores alunas, que descobre que está grávida aos 18 anos, certo? 19, 19. Já tinhas 19 quando descobriste que estavas Sim, grávida. sim. Sim, e pelas contas deve ter sido aí na altura do meu aniversário dos 19. Ok. Como é que foi para ti, só para ti neste momento, quando descobres que estás grávida? Para mim foi um grande choque, até pelas circunstâncias em que aconteceu. Não foi, eu nunca achei pessoalmente, no meu corpo, pessoalmente, que fosse por uma relação sexual. Não foi isso que senti, ou seja, foi por circunstâncias, uh, por probabilidades muito pequeninas. Portanto, não estava de todo à espera e até pela exigência, ou seja, pela tal educação que tive regrada, que era muito. Os meus pais não me deixavam sair muito, não tinha grande liberdade para fazer as saídas típicas que os adolescentes começam a fazer, aos bares, às discotecas, pronto, etc. Não tinha muito não vivia muito essa parte, ou seja, não estava de todo à espera de engravidar, por isso, aliás, nas 2 primeiras semanas em que a menstruação não chegou, eu não tomava a pílula na altura, ou seja, não tomava precauções, por assim dizer, e a minha menstruação era muito regulada, já estava, já tinha um relacionamento de algum tempo, já conhecia essa pessoa há algum tempo. Mas não estava de todo à espera, foi uma surpresa. Nas 2 primeiras semanas que a menstruação falhou, na altura até pensei que fosse mais por causa dos testes que tínhamos ou seja, era uma época do ano Estávamos em que no tínhamos décimo bastante segundo ano, testes, estávamos no sim, no décimo décimo segundo ano. segundo, no 12º. E pronto, ou seja, quando resolvi fiz 2 testes de gravidez, até porque o primeiro fiquei completamente chocada, pronto, E porquê é que fizeste o segundo? e fiz o segundo para ter mesmo a certeza Olha, absoluta. sabe uma coisa, vou-te Porque contar. o choque foi Não, tão olha, grande, eu não conseguia arranjar uma explicação que eu tenho que fazer um segundo, que é mesmo para ter a certeza. Pronto. espera, tenho que contar isto porque aconteceu uma coisa comigo também muito engraçada, sem graça nenhuma. Quando eu descobri que estava grávida, estava em Abu Dhabi. Abu Dhabi era na altura proibido teres, engravidares não casada. Tive falha de menstruação, tive um sintoma que normalmente tenho quando estou para menstruar, que é tenho tensão mamária, e era o único sintoma que eu tinha. E resolvi fazer um teste e deu positivo. Eu agora ri-me, na altura não me ri. Pois, exato, na, Positivo. na altura a pessoa não se ri. Eu pensei assim, não, pera, isto está errado, isto não pode estar a acontecer, sabes, estamos na negação. Vou à farmácia outra vez e digo assim, olha, eu quero repetir o teste de gravidez que eu acho que aquilo está errado. E a senhora perguntou-me assim, mas o que é que deu? Sim, deu positivo. Assim não precisas fazer mais nenhum segundo teste porque não há falsos positivos.
há falsos negativos, mas não há falsos positivos, que é uma hormona que nós temos que só temos se estivermos Exato. grávidas. Portanto, eu já Pronto. não comprei o segundo, mas achei graça à parte em que tu dizes, só para ter a certeza, deixa fazer o segundo. Foi mesmo, porque para mim foi um choque muito grande. Até porque lá está, porque até o momento eu não considerava para mim, e mesmo a nível do meu corpo, a nível pessoal, eu não considerava que tinha tido alguma, embora já estivesse com a pessoa há algum tempo, eu não Portanto, sentia, não houve penetração, isto para não não houve houve penetração, penetração, para houve mim não apenas houve um uma toque entre duas relação. pessoas. Não. Por isso, para mim foi mesmo um grande choque e uma grande surpresa e um grande desespero e senti-me completamente perdida, não conseguia raciocinar, não conseguia encontrar uma lógica. Por isso é que fiz o primeiro e fiz o segundo e desatei a chorar e senti-me completamente perdida, completamente desesperada, a pensar, lá está, a pensar que os meus sonhos iam todos por água abaixo, que o meu sonho de ir para a universidade ia por água abaixo e não sabia, é que não conseguia encontrar mesmo nenhuma explicação, até porque eu sempre fui muito exigente comigo própria, então naquele momento achei que tinha feito a maior porcaria, a maior asneira de todos os tempos e como é que era possível eu que era tão exigente comigo e era tão direitinha, não é? Nas coisinhas todas que eu fazia, como é que isto podia acontecer? A tal Foi, perfeição que foi nós muito. exigimos, que nos colocam em nós e depois nós exigimos a É nós isso, próprios. é isso. Foi muito Como é, complicado, mas. como é que foi contar aos teus pais e depois como é que foi contar aos teus amigos na escola e como é que Ah, foi a tua vida? O que é que tu sentiste de apoio ou não destas pessoas e dos olhares, etc. sim. Pronto, contar aos meus pais até foi em momentos separados. A minha mãe foi mais porque na altura tínhamos a menstruação muito. Próxima. Ai, sim, muito próxima. Pronto, então a minha mãe teve a menstruação dela e calhou a perguntar-me, então e a tua? Pronto. E eu, olha, a minha não. Tipo, primeira semana, olha, ainda não, não sei o quê. Ah, pronto. Segunda semana voltou-me a perguntar. E eu, não. Pronto, se calhar é dos testes. Obviamente que a minha mãe estava longe, ainda mais longe de imaginar, não é? Ah, deve ser dos testes e tal, do stress, dos trabalhos. Pronto, eu sei que na escola andávamos bastante ocupados. E eu, pois, deve ser, deve ser. Depois, quando fiz o tal teste de gravidez, é que lhe disse que se calhar não seria só dos testes, se calhar haveria outra coisa, mas não era, eu não, naquele momento eu não era capaz de pronunciar as palavras, porque pronto, só de pensar parece que fico outra vez nervosa e já passaram quase 18 anos, mas pronto, é mesmo quando tens algo entalado na garganta e não consegues sequer pronunciar as palavras, A porque tua mãe sentes que sentiu o que era ou continuou sem perceber o que é que estava a passar? primeiro ela não percebeu. Então, mas já há de ser o quê? Então, mas é o quê? Eu, tipo, pronto, continuava a fazer as coisinhas dela e eu a tentar dizer-lhe aquilo, assim, como é que eu vou dizer isto? Pronto, e depois é que lhe disse que podia não ser só isso, e se calhar tinha acontecido alguma coisa pronto, com essa pessoa. E pronto, foi aí que a minha mãe começou a olhar para mim e a rebolar os olhos, porque ela é super expressiva, a rebolar os olhos e a ficar meio branca e meio amarela e todas as cores. Então, mas e só me lembro dela me perguntar, mas pode ter acontecido alguma coisa? Mas aconteceu alguma coisa com o meu? Ai, meu Deus. Pronto, eu não sabia mesmo como é que eu ia dizer. Eu, ai, mas será possível que a minha mãe não percebe o que eu quero dizer? Será que vou ter mesmo que dizer? E depois, pronto, e depois abrindo mais outro parênteses, pronto, lá está. A minha mãe percebe muito bem dos ciclos, percebe muito bem da temperatura, dos dias, de tal, de fazer as continhas e tal, porque os meus pais demoraram muito tempo a ter filhos e tiveram problemas Pronto, tiveram problemas, dificuldades, e eu e o meu irmão acabámos por ser concebidos por In vitro. inseminação artificial. Houve um terceiro bebé, houve um primeiro, antes de mim, houve outro bebé que acabou por falecer, mas pronto, foram os três, então as três gravidezes por inseminação artificial e durante 7 anos tentaram ter filhos, então, portanto, tudo o que tem a ver com a reprodução, com ciclos, com temperaturas, com o corpo, com tudo e mais alguma coisa, e a mãe domina. Portanto, ela foi logo pegar no calendário e começou-me logo a perguntar quando é que tinha acontecido, para fazermos contas e para sabermos e tal e tal. E quanto mais ela tentava fazer contas, menos eu sabia, porque eu não sabia. Portanto, ela na altura já tinha percebido que tinha acontecido alguma coisa fisicamente entre ti Exato, e exato, e mas não ela te queria disse saber. nada. Foi tipo, não te.
Não, ela foi tipo de encontrar uma lógica. Ok. Acho que foi um bocado isso, a reação dela. Só me lembro dela pegar no calendário, que ela tem sempre um calendário assim, colado do frigorífico, de pegar e pegar no lápis ou na caneta, e começar a fazer contas. E eu, mas eu sei lá, tipo, eu não sabia. E quanto mais eu ficava confusa, menos eu conseguia pensar, e mais a minha mãe se enervava. E só me lembro que ali foi aumentando a tensão, 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 até eu estar a chorar e sem conseguir mesmo encontrar uma explicação. Pronto. E pronto, até que a minha mãe disse-me, então, olha, não sei o que. Pronto, e depois, Tu aí já lhe obviamente, tinhas com dito, atenção, já utilizam-se tinhas dito, palavras menos agradáveis já tinhas dito que tinhas feito o teste e tinha dado positivo ou ainda não tinhas não, dito? não, não, não. Ah, Não, não, não. Não, porque eu continuava na negação, tipo, eu continuava a não encontrar uma explicação. Não é possível, não é possível, não é possível. Pronto, às vezes aqueles sistemas de defesa que nem sabes bem explicar, não é? Porque obviamente que nós já andávamos na escola, né? 12º, já tínhamos dado, acho que ainda por cima é mesmo nesse ano que se dá a guarda do professor. reprodução, por isso, pronto. E foi nesse ano em que eu ouvi mais a palavra, lembro-me da nossa professora, porque fomos da mesma turma, né? No secundário, da professora Luísa Costa, dizer: Cuidado, meninos, basta um, basta um. Ai, essa frase, essa expressão, ouvimos tanta vez nesse ano: basta um, basta um, basta um. E E é, pronto. e é verdade, só vai só dizer. E pronto, e então, Ainda pronto, bem com que nos conseguimos rir essa disto tensão, agora. o quê? Desculpa. Ainda bem que nos conseguimos rir disto agora. Sim, 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 claro que sim. Há tanta coisa pior no mundo. Enfim, há tanta doença, há tanta. Enfim. E pronto, e depois a minha mãe disse-me então que teríamos de fazer, se calhar, uma análise, não é? De irmos ter análises sanguíneas e irmos ao ginecologista e tal, e tal. Pronto, depois fomos, nessa semana, fomos ao ginecologista, foi a primeira vez que fui ao ginecologista, o mesmo médico que já acompanhava a minha mãe aqui em Portugal e que me acompanha até hoje, continua a ser o mesmo médico. Pronto, e lembro-me da minha mãe, por exemplo, entrarmos no consultório, eu de cabeça baixa, lá está, a pensar que tinha feito a maior asneira do mundo e sentia-me suja, e sentia-me porca, e sentia-me horrível. E lembro-me de olhar assim para o chão e o médico perguntar o que é que se passava, e eu continuar a olhar para o chão sem conseguir encarar as pessoas, e a minha mãe dizer: eu acho que a minha filha pensa ou acha, minha filha acha que está grávida. E ele dizer: Acha? Então, mas só ela é que sabe o que fez. E eu continuar a olhar para o chão, a pensar: Mas o problema é que eu não sei. Pronto, pronto. Eu estou-me a rir, mas na altura não foi nada fixe, nada agradável. E pronto, e depois a minha mãe acabou por contar ao meu pai. O meu pai ficou muito feliz e muito aliviado. Ainda há pouco tempo ele falou-me disso. Ficou muito feliz e muito aliviado porque a primeira expressão dele foi: Pronto, pelo menos já sabemos que ela é saudável. Porque, pelos vistos, ele até aí viveu sempre com alguma angústia, tanto para mim como para o meu irmão, de que fôssemos 100% saudáveis, ou seja, que tudo funcionasse 100%, uma vez que a inseminação artificial estava nos seus princípios. Em França ainda era assim, ainda havia muitas, muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas incertezas e pelos vistos o meu pai viveu o tempo todo com essa pequena angústia que nunca partilhou, nem sequer com a minha mãe. E só nesse momento é que soltou e disse que ficava bastante aliviado, porque era sinal que eu era saudável e que tudo funcionava bem. Por isso, para o meu pai foi um alívio. Pronto, e depois então fui fazer as análises sanguíneas e pronto, e veio a resposta então que estava grávida já nessa altura, já entre 4 e 6 semanas. Portanto, era o tal mês, não é, de ciclo, mais as cerca de 2 semanas de atraso. Portanto, estava de um mês, 4, 6 semanas, dava o intervalo de 4, 6 semanas. Como é que E depois foi na pronto, e a partir escola? daí, ou seja, os primeiros 5 minutos de quando vi a resposta, não é? Foi aí a confirmação de tudo, talvez tenha sido aí que me caiu a ficha. E os primeiros 5 minutos foi mesmo sentir-me muito porca, muito suja e que não queria, não queria, tipo, eu olhava para a minha barriga e só pensava, não quero, não quero, não quero, não quero. Mas foi os primeiros 5 minutos em que pensei que não queria, nem sei se durou 5 minutos até, que não queria. E depois, a partir daí, assumi.
a minha mãe disse-me que, independentemente da minha decisão, embora na verdade não houvesse grande decisão a tomar, uma vez que o aborto era ilegal em Portugal nessa altura, portanto não havia assim grande decisão para tomar, mas a minha mãe disse-me que, independentemente da minha decisão e da decisão da pessoa, né? Queria respeitar, iria ajudar-nos, iria apoiar. E pronto, foi aí que eu mudei mesmo o meu chip e assumi. Assumi e continuei, pronto. Não Como é que tens foi na grande hipótese, escola? o teu corpo muda, a tua barriga desenvolve, portanto só tens de apanhar o comboio e seguir o comboio. Basicamente não tens outra hipótese, não é? Felizmente foi uma gravidez que correu muito bem. Ah, só tive duas, acho que só 2 vezes é que acordei enjoada, só vomitei uma vez. Tinha muito sono de chegar a adormecer mesmo nas aulas. E pronto, nesse primeiro 12º, ou seja, foi a primeira vez que chumbei, que repeti um ano. Nesse primeiro 12º, ou seja, como eu contei aos meus colegas, o Adrián, que nós, eu posso, ai, pronto, já acabei Não por faz dizer o mal, nome, não acho que faz não há mal. problema, porque ele ainda hoje ele se ri e é uma história recorrente. Pronto, ele nessa manhã, ou seja, a seguir a fazer as análises e eu ter a confirmação, tínhamos um teste nesse dia, penso que era teste de português, e eu deveria ir assim com uma cara de morta-viva completamente. Ele perguntou-me se eu tinha estudado, porque é que eu estava assim, se eu tinha estudado ou se eu estava preocupada com o teste. E eu disse que não era nada disso e lembro-me de puxar a cortina. Na altura o autocarro tinha aquelas cortinas. Então de puxar a cortina e de me esconder atrás, porque e não sei se desatei a chorar ou o que é que eu fiz, já não me lembro. E dele dizer, pronto, nós sabemos, não é? Como ele é, de dizer, isso, pior era, assim qualquer coisa do género. Pior é se estivesses grávida. E eu aí, eu assim, não posso acreditar. E pronto, basicamente foi assim que ele soube. Ele foi a primeira pessoa da turma a saber, porque foi assim foi desta forma. Assim, não te preocupes, garota. Ele na altura chamava-me garota. Não te preocupes, garota. Pior há de ser se estivesses grávida. Eu, ok. Pronto, ele foi a primeira pessoa da turma a E saber. pá, Pronto. então depois quando ele percebeu que era mesmo isso, o que é que ele disse? Ai, ele ficou completamente branco. Acho que foi a primeira e única vez que vi o Adrien branco, porque ele normalmente leva tudo na brincadeira. Adorava ter visto a cara dele, adorava. Ficou branco, ficou encavacado, ficou sem saber bem o que é que havia de dizer. Mas pronto, mas deu-me logo apoio. Ele até agora, até hoje, é das pessoas mais especiais que eu tenho na minha vida. Pronto, e foi assim. E depois, aos poucos, ou seja, o primeiro professor a ser avisado foi o professor de Educação Física, porque tive um documento, uma declaração médica, a dizer que não podia fazer mais Educação Física devido à gravidez. Portanto, o professor de Educação Física é que ficou, que não era dos professores assim mais Hum, sensíveis, pelo menos as todo, memórias que tenho. Não todo. era assim a pessoa mais sensível. Pronto, olha, ficou logo a saber, eu não tinha outra hipótese, tinha de saber e não podia fazer mais educação física. Pronto. Para mim não foi assim uma grande chatice, porque eu nunca fui assim grande fã de educação física, não era propriamente as minhas disciplinas preferidas. Só havia uma outra modalidade que eu gostava muito, Ai, que mas chato. de resto eu até dispensava. Pronto, por isso não fiquei assim muito contrariada com isso. E pronto, então ele foi a primeira pessoa. E depois, aos poucos, foi um bocadinho com brincadeiras. Por exemplo, para português, acho que até foi o Adrián que fez mesmo o género de jogo. Não sei se te lembras, no quadro. Aquele jogo de. Não sei muito bem como é que se chama. De pôr assim os tracinhos e depois cada pessoa tem que adivinhar as letras e vai-se construindo a palavra. Sim. Não te, lem- não te lembras? E a palavra era o quê? Mas foi no primeiro 11º, no primeiro 12º, por isso ainda estávamos na mesma turma. Não, mas não me lembro. Ele basicamente disse, no fim da aula, não me lembro em que aula, disse: professor, entretanto, não sei como é que fui dizendo assim aos colegas de turma, isso eu não me lembro. Acho que foi tipo aos poucos e pedi-vos, eu lembro-me de vos pedir para não contarem por mim aos professores, que eu é que queria contar aos professores. Isso eu lembro-me. E toda a gente respeitou. Isso foi muito bom porque respeitaram todos a minha vontade e foram todos muito discretos em relação a isso. Mas já a professora de português foi assim, foi tipo no final da aula. Eu lembro-me do Adrián estar em pulgas,
eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar, eu vou dizer. E a de estar em pulgas, como se fosse tipo a melhor novidade do mundo, e para mim continuava a ser a pior novidade do mundo, mas para ele era a melhor novidade. Tem que contar, tem que contar, tem que contar. E então ele fez um jogo e disse à professora: Olha, professor, tenho um jogo para fazer, tenho uma novidade para contar, mas a professora vai ter que adivinhar. Acho que me E estou a fez aquele. lembrar. Acho que me estão a ouvir umas luzes disso. E ele fez, foi ao quadro e disse: Professora, tem a ver com a Lucy. A Lucy está. E depois, a pôr assim os tracinhos no quadro. E a professora também demorou séculos. Eu lembro-me, demorou séculos. Se calhar não foram séculos, mas para mim pareceu uma eternidade. Assim, fogo, então, mas a professora nunca mais adivinha. Vou ter que dizer a palavra. Eu não quero dizer a palavra. Pronto, mas depois. A mim pareceu uma eternidade. Eu não sei se na realidade foi ou não, mas para mim pareceu nunca mais acabar. Assim, fogo, mas vamos andar aqui a vida toda. Pronto, e depois a professora descobriu, também ficou assim com uma cara meio atrapalhada, mas apoiou-me logo e foi uma das professoras que me foi ver à maternidade, inclusivamente. E pronto, foi das professoras que mais me apoiou. Então, pelo que me estás a dizer, o teu grupo de amigos assim mais próximo, professores, pais, dentro daquilo que estás a explicar, deram todos assim maior apoio, não te sentiste Sim, julgada, sim. não te sentiste Não, discriminada. a nível de professores, até hoje, penso que depois ela deve ter descoberto de alguma forma, mas até hoje a professora de filosofia, na altura filosofia e depois psicologia, A professora, a foi a Cristina. única que não soube de forma clara, porque eu tinha muito medo em relação à minha nota, porque embora fosse uma professora de filosofia e de psicologia, eu até agora sinto que foi que até agora foi a professora que me passou pela vida menos compreensível e mais xenófoba e mais preconceituosa e pronto. E como E ela era eu era deste tamanho, a daquelas gente alunas que ela chamava-lhe, gostava. desculpa lá, a gente chamava-lhe, lembras-te o que é que a gente lhe chamava? Aham, lembro-me. Não vou dizer, eu acho que já disse aqui, mas não vou dizer mais. Sim, sim, acho que já esteja pronto. Mas, e lá está, eu era das poucas alunas que ela gostava muito, e quando ela gostava muito, quando não gostava, o aluno não tinha hipótese nenhuma. E eu pensei, se eu lhe vou dizer isto, a minha nota vai descer tremendamente e é até capaz, se calhar, de me chumbar. Então, foi a única professora até hoje, até que eu saiba, que não soube. Até porque, no meu primeiro 12º, ou seja, nesse ano em que fiz essa disciplina, a minha barriga não se desenvolveu muito, ou seja, consegui fazer os exames nacionais, tudo bastava pôr uma t-shirt um bocado mais larga, passava mais ou menos despercebido. Depois, ou seja, chumbei esse ano, a Química, foi a única disciplina que não consegui fazer, e depois fiz um segundo, 12º, em que sim, ou Chumbaste de seja, propósito, fizeste para chumbar para depois ficares mais tempo que a tua filha repetires o ano, ou foi mesmo, não, não, porque essa disciplina eu não consegui mesmo perceber. Nesse ano eu gostava da professora, não havia problema nenhum, mas não consegui, desde o início não consegui entender a explicação dela, a forma como ela explicava. E eu não consegui depois mais apanhar o comboio, a carruagem, não consegui. E então ainda fui a exame na mesma, mas estive negativa, não consegui mesmo fazer química. E então fiquei um segundo, 12º. Ou seja, comecei o ano em setembro e a minha filha nasceu em novembro, finais de novembro. Portanto, esses 2, 3 últimos meses de gravidez fui à escola todos os dias, até 2 dias antes. quando tiveste a tua filha, como é que depois foi? Tu tipo, faltaste um tempo à escola. Depois ela nasceu no finais de novembro e faltavam cerca de 2 semanas para as férias de Natal. Por isso, pronto, calhou, eu faltei o mês de dezembro. Ou seja, tive a minha filha em finais de novembro. Não fui a essas 2 semanas, não é? Depois houve as férias de Natal, portanto, o mês todo de dezembro, e recomecei Em em janeiro, janeiro, quando as aulas recomeçaram. a Em tempo janeiro inteiro, voltei outra vez às aulas. mas tipo, voltaste tipo a tempo inteiro, ou tipo, havia aulas que tu faltavas? Não, não, eu nesse ano só estava a fazer química, que era a disciplina que eu não tinha feito, e estava a melhorar matemática. Ah, ok, ok, Ou seja, só ia à escola para essas duas disciplinas. Sim. ok. Por isso pude acompanhar, eu sempre acompanhei a minha filha o máximo que pude, ou seja, eh, e a minha mãe também me deu apoio nisso, ou seja, mesmo nos últimos meses, ou no último mês de gravidez, a minha mãe é que me levava,
à escola para eu não conduzir, porque a partir daí comecei, como eram poucas horas na escola, comecei a levar carro. Ou seja, nessa altura já tinha tirado a carta de condução e ia de carro, para não ficar o dia todo na escola. E então, no último mês de gravidez e depois mesmo em janeiro, ou seja, enquanto amamentei, a minha mãe levava-me à escola, ficava à minha espera enquanto eu tivesse estivesse o tempo de aula e depois trazia-me de novo para casa. E os primeiros meses da Luana também, por causa da amamentação, se a Luana, pronto, já disse o nome da minha filha também, se a minha filha precisasse de alguma coisa, eu estava mesmo ali na escola, mesmo ao lado. Por isso, sim, os meus pais acompanharam-me sempre. A minha família houve um ou outro comentário um bocadinho mais desagradável, mas de uma forma geral também me apoiaram, preocuparam-se muito, até foi muita preocupação, mas depois rapidamente viram que eu era suficientemente madura e que sabia aquilo que estava a fazer, ou seja, tinha consciência do que me estava a acontecer, estava a assumir o meu papel de mãe. Uh, Foi muita preocupação também, lá está, para realizar os tais sonhos e continuar a concretizar os meus sonhos. Foi muito por aí. A nível de outras pessoas, ou seja, a nível de amigos, senti muito mais apoio da parte dos rapazes, até da turma, dos rapazes do que propriamente das raparigas. Sério? Sim, das minhas amigas mais próximas, não. Aliás, não da turma, mas de outras amigas próximas, houve uma ou outra que se afastou de mim nessa altura. Oh, Isso senti. E das raparigas senti algumas, duas ou três da turma mesmo que se afastaram de mim e eu senti mesmo. Os cochichos, os olhares, pronto, isso senti e a nível das pessoas em geral senti muito. E onde senti mais até foi na igreja. Ah, por isso também olha, sabes uma coisa? nessa altura deixei de frequentar É interessante de falares, frequentar a igreja. bateres nesse assunto, porque esta semana fiz um vídeo sobre comentários que eu às vezes ouço. E que Uhum. acho que é muito geral, que eu ouço isto muito das minhas alunas, trabalho muito com mulheres, do tipo de comentários que nós às vezes ouvimos do nosso corpo, que tem a ver com o nosso aspecto físico. E o vídeo dizia mesmo, eu não fiz com o intuito, aquilo que tu dizes importa muito, eu já estou numa fase da minha vida em que a opinião das outras pessoas não me afeta assim tanto. Mas há uns anos atrás isto ia-me afetar muito, porque ainda não Uhum. tinha a maturidade desenvolvida, Exatamente. a minha autoestima, o meu amor próprio. Mas o objetivo do vídeo era mais para, primeiro, trazer consciência para as pessoas que fazem determinados tipos de comentários, que não lhes são pedidos, e depois para as Exatamente. pessoas que recebem esses comentários, o que é que elas devem fazer. E uma das conclusões que eu cheguei, 95% dos comentários que eu ouço são de mulheres. Sim. 100% dos comentários que eu ouço relativamente à minha maternidade são de mulheres. E agora é interessante, tu estás a referir novamente que aquilo que tu sentiste foi mais da parte feminina do que da parte masculina. E é tão triste, mas é tão triste. Pronto, nessa fase, eu não estou a desculpar, mas nessa fase, por ignorância, sei lá, há muitos outros fatores que podem estar aí inerentes à crítica e ao julgamento, mas ainda é compreensível no sentido em que não temos maturidade desenvolvida, não temos personalidade desenvolvida, mas fase adulta, a partir dos 28 anos, já temos a nossa, teoricamente, tudo desenvolvido e que só mulheres conseguem perceber o que é que são duas Continua. menstruações. Diz? Continua. A minha filha vai fazer 18 anos este ano e volta e meia de pessoas de mulheres da nossa idade Não, que não, me mas era isso que cruzam eu queria dizer. Não, passado vários anos, voltam-me a cruzar e não, era isso que eu queria dizer. Eu estou a dizer é que sim. teoricamente, a partir dos 28 anos, já temos a personalidade desenvolvida. Só nós mulheres conseguimos compreender o que é que são dores menstruais, quem já teve filhos, o que é ter um filho, mas nós é que devíamos ter mais compreensão umas para as outras. Não temos. Isto é tão triste, mas tão triste, e a minha conclusão e aquilo que eu tenho estudado é aquilo que nos sai da boca é aquilo que nós temos dentro de nós.
O julgamento que nós vemos no outro, aquilo que nós vemos no outro que nos incomoda, é porque está dentro de nós, não tem nada a ver com o outro. Eu Portanto, costumo dizer isso, que há muita falta de amor e de amor próprio, e depois isso reflete-se nos comportamentos, nas conversas, nos julgamentos. É muita falta de amor e de paz e de amor próprio, muita, muita, muita. E por isso também já penso como tu, agora já não me afeta tanto. É triste continuar a acontecer, mas já consigo lidar, já consigo responder de outra forma e depois também eu respondo e passado 5 minutos já passou, já não fica aqui. Mas é verdade que, ou seja, se me perguntasses se eu vivi a minha gravidez de forma plena e super feliz, não. Não porque era todos os dias a ser julgada, até porque eu tinha 19 anos, não, tinha 19 anos, mas não aparentava 19 anos, ou seja, não sei, pronto, pensavam que eu era completamente imatura, tinha sido completamente irresponsável, que não tinha capacidade de saber o que me estava a acontecer e a responsabilidade que eu teria que assumir. Mesmo depois de ter a minha filha, muitos, muitos anos, quase, sei lá, muito tempo, muito tempo. Lembro-me dela entrar na primária e continuar a não me levar a sério, ou seja, de olharem para mim, pá, nem sei se é com um ar de pena, com um ar de, nem sei, pronto, julgamento, ou seja, ela tão nova e já com uma filha na primária. Depois vai para o segundo ciclo. Ai, tão nova e já tem uma filha no segundo ciclo. Depois vai para a secundária. Ai, tão nova, ou seja, na secundária tu vais ter sempre. pela minha aparência, pela minha estatura, se calhar pela forma de me vestir. E a questão é que tu Pronto, vais ter de sempre novo. 19 anos de diferença entre ti e a tua filha. Isso nunca vai mudar. Não, mas sabes, continua sempre este Por primeiro isso, julgamento, que depois acaba por passar quando vem que afinal eu assumo. Parece que tenho que dar provas de alguma forma, que assumo as responsabilidades, que sou capaz, ou que até a minha própria filha é boa aluna, é responsável, é madura, é calma, percebes? tipo, Parece que temos que validar dar o teu provas à trabalho. sociedade. Yeah. De que está tudo bem e de que, pronto, ó. Mas pronto, mas isso lá está, é o reflexo. Ou seja, se vivia uma gravidez plena e feliz, não porque era constantemente julgada por olhares, por conversas, por comentários, na escola, na escola. Lembro-me de entrar uma vez e ouvir um comentário de mais uma que está prenha e de me virar de quase ameaçar essa pessoa, de género, voltas a fazer um comentário desse género, vai correr mal, não é? Seja na escola, seja todas as idades, todos os contextos. Eu senti-me muito, muito julgada e muito de olharem muito para a minha barriga e depois de olharem para a minha cara e de fazerem muitos comentários. Pronto, isso foi. Mas pronto, já Olha, passou. falar de coisas boas agora. O que é que é? Vamos falar de coisas boas agora. Que são coisas Sim, sim, boas sim. no sentido em que eu acho que não Sim, acredito que nada, que não há desafios que nós não passamos se não tiramos coisas boas disso. Mas falando agora de coisas melhores ainda. sim, sim, sim. Tu, apesar desses desafios todos, apesar de tudo, tu concluíste o 12º ano, foste para a faculdade, concluíste a tua faculdade em Biologia, tiraste mestrado e estás neste momento a tirar doutoramento. Uhum. Como é que foi o teu percurso? Para já é esplêndido, mas para além disso estavas com um filho, uma filha bebé. Como é que foi o teu percurso profissional, a estudar e a ser mãe? Sim, primeiro, antes de tudo, muito graças aos meus pais. Pronto, isso tem que referir e vou ser sempre grata, foi muito graças aos meus pais. Obviamente, lá está, quando eu engravidei, o meu primeiro pensamento foi: pronto, lá se vai a universidade, que nessa altura era o meu grande sonho, era o meu grande objetivo, ir para a universidade. Depois, os meus pais disseram que me iriam ajudar em tudo o que pudessem, ah, quer no financiamento dos meus estudos, quer com a minha filha. Seja o financiamento dos estudos, porque havendo ou não a minha filha, eles já queriam assumir essa parte, já me queriam ajudar na parte financeira. Depois, a escolha da universidade foi muito por área, ou seja, o raio o raio máximo a que eu me pudesse deslocar para vir todos os dias para casa. Portanto, pronto, basicamente o mais longe que escolhi foi a Universidade de Aveiro, depois o resto foi Coimbra e Leiria.
seja, a escolha da universidade já se restringiu a este raio. Entrei nas faculdades todas, depois escolhi então a Universidade de Coimbra, que tinha sido a minha primeira opção. Entrei na Universidade de Coimbra, em Biologia, fiz a licenciatura, vim para casa todos os dias, sempre, 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 sempre. Ou seja, o tempo todo, ou seja, o tempo da licenciatura, o tempo do mestrado e depois do doutoramento, enquanto eu ainda me deslocava à universidade diariamente, eu vim sempre para casa. Nos primeiros 4 anos vim sempre de comboio, ou seja, apanhava o comboio muito cedo de manhã, muito, muito cedo, porque algumas aulas começavam às 8, 8h30, portanto o comboio era às 6h22, que ainda me lembro porque gostava muito esse comboio de apanhar, às 6h22, passava pelo quarto da minha filha, dava-lhe um beijinho, respirava, sentia o cheiro dela e pensava, pronto, é por nós, vamos. Pronto. E apanhava o comboio. Quando entrava no comboio, mudava o chip, já era Alci estudante. Universidade o dia todo. Todos os anos tive que contar aos professores, não a todos, mas aos professores de quem eu precisava de alguma compreensão. Falava com eles, falava com os meus colegas, porque eu não podia, por exemplo, ter as aulas práticas das 5 às 8 da noite, por causa dos comboios, então eu tentava sempre ter as minhas aulas práticas todas das 2 às 5. Por isso, todos os anos acontecia que eu tinha que falar com um ou outro colega, um ou outro professor, para explicar a minha situação de forma a conseguir ter um lugar, ter uma vaga nesse turno, das 2 às 5. E depois saía das aulas às 5 e ia a correr, apanhar o comboio e pronto. Enquanto estava no comboio, revia as aulas e estudava, tentava estudar alguma coisa, fazer trabalho, adiantar trabalhos, etc. Quando saía do comboio, pronto, mudava o chip. Vinha para casa e já era a mãe. Então, pronto. Depois passava os meus fins de semana a estudar, porque durante a semana era muito complicado. Quando entrava em casa já era as tarefas de casa, né, dona de casa, mãe, etc. E passava os meus fins de semana a estudar, a repor o estudo em dia. Ah, pronto. Fiz a licenciatura em mais anos do que o previsto, porque tinha 3 disciplinas: matemática, física, metabolismo, que eram cadeiras em que eu precisava trabalhar todos os dias, precisava de as estudar todos os dias, o que era impossível com as outras cadeiras todas. Portanto, depois fiquei mais 2 anos a fazer essas cadeiras, praticar todos os dias. Pronto, depois concorri a mestrado. Enquanto fiz a licenciatura, fui contactada por um professor que me convidou a entrar no grupo de investigação dele, e é o grupo de investigação do qual faço parte ainda hoje. Portanto, além das cadeiras, ainda ia para o laboratório e já começava a fazer investigação nessa altura. Pronto, acabei a licenciatura. Depois fui para mestrado, concluí o mestrado nos 2 anos propostos. Depois, entre o mestrado e o doutoramento, é que demorei mais um ano e meio, porque concorri algumas vezes aos financiamentos. Foi na altura em que houve grandes cortes, nos financiamentos, por isso tive de concorrer 3 vezes e consegui à terceira. E pronto, e depois entrei no doutoramento, então. Vindo todos os dias para casa e continuando a assumir as minhas responsabilidades. Enquanto mãe, enquanto dona de casa. Olha, posso só dizer uma coisa? Estava-te a ouvir e estava-me a emocionar de tenho tanta admiração por ti. É tão fácil as pessoas julgarem. Não, a sério. Sim. É tão fácil as pessoas julgarem. Eu estava-te a ouvir e estava só a imaginar. Não, nem sequer sei o que é estar no teu lugar, mas estava só a tentar imaginar o que é sair de casa, estás a imaginar a tua filha, vais estudar, apanhas o comboio, voltas, revês a matéria, chegas a casa e és a Lucy, mãe, esposa, o que quer que seja, dona de casa, e ainda vais para a rua e depois ainda tens que levar com olhares, comentários, julgamentos. E Isso sim, isso sim. E na própria faculdade, ou seja, como eu tinha que me vir embora e tinha mesmo comboio, tinha horários, era uma vida completamente diferente. Os estudantes entram na universidade e é quase, imagino eu, né? Que sejam, porque eu não vivi isso.
vivia uma vida completamente diferente, uma vida académica completamente diferente. Mas eu imagino que os estudantes, quando entram na universidade, é o sentimento de liberdade, já não têm os pais, já não têm horários a cumprir, já não, ou seja, estão independentes, estão livres de escolher o que querem fazer, as cadeiras que querem fazer, as aulas que querem ir. Eu não. Eu tinha horário de manhã para o comboio, tinha horário à tarde para o comboio, ou seja, eu saía das aulas, eu não podia ficar lá nem mais 5 minutos, porque eu tinha mesmo aquele horário, eu tinha os minutos todos contados para apanhar o comboio. Se não tinha que ficar mais 1 hora à espera, mais 2 horas, dependendo do horário. Ou então nem tinha comboio sequer para voltar nesse dia. Por isso eu não podia falhar o comboio. Ou seja, se me apanhassem no final das aulas para fazer uma praxe que fosse, eu não podia. Não, eu não posso. Tenho o comboio para apanhar. Mas porquê que a caloura tem comboio? Porque tenho uma filha, porque eu volto para Pombal. Eu tenho o comboio para apanhar, tenho uma filha bebê, tá, tá, tá. Ou seja, eu tinha que repetir esta lenga-lenga e depois levava com os olhares ou com os comentários. Algumas diziam, oh, que fofo. Ou então, oh, a sério? Oh, ai, quase com aquele ar de, ai, que nojo, como é que tu já tens uma filha? Sabes, aquele ar mesmo. Ou seja, levava de tudo. De tudo. Cada pessoa tinha a sua reação. Por isso, cada pessoa a quem eu contasse ou a quem tivesse de contar alguma coisa, de explicar, tinha uma reação diferente. Por isso, tinha mesmo de tudo. Mas lá está. Deves A ter minha filha muita foi sempre a admiração e minha orgulho grande por ti força. própria. O que o quê? Deves ter muita admiração e orgulho por ti própria, porque ninguém esteve no teu lugar, ninguém passou aquilo que tu Não. passaste. Não, Portanto, não, não. deves mesmo tipo dar aquela palmadinha e dizer assim: és brutal, mesmo. Mas Estou a eu, dizer agora, na altura nem sequer pensava nisso. eu sei, Agora, a contar as coisas, tenho um bocadinho noção, não é? Do que fiz. Só que na altura nem sequer pensava, só tinha mesmo. Era a própria carruagem, não podia largar. Estava na minha bolha, com tudo muito organizado. Era, por exemplo, sábado de manhã, acordava mais cedo, eu tinha que ter a casa toda limpa, toda arrumada, as compras feitas, e para depois, o sábado à tarde e o domingo, estudar. Mas eu estava neste ritmo, nem sequer pensava, ou seja, não parava para pensar propriamente o que estava a fazer. Tinha um objetivo traçado, não podia falhar nada com a minha filha, com a minha casa, com as minhas responsabilidades. Isso, a exigência comigo própria continuava e pronto, estava olha, nesse dia a dia, pronto, basicamente. inspiração e orgulho, aquilo que eu te posso dizer enquanto mãe, mulher, amiga, porque eu já sei, mas estar a ouvir a tua história e estás a contar, era isto, 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 eu estou só a tentar imaginar, não faço ideia o que é, estou só a tentar imaginar. E digo já que é tipo, olha, tirar o teu chapéu e tipo assim, brutal. Olha, As minhas amizades, sendo que tu és uma amiga desse tempo, as minhas amizades nessa altura ficaram um bocadinho na gaveta. Isso afastei-me um bocadinho das pessoas. ok, então olha, como é que surgiu agora o teu projeto? Estás com um projeto lucrescente de empreendedorismo. Explica-nos um bocadinho como é que surgiu a marca, do que é que é, e o que é que estás a fazer assim profissionalmente neste momento, de forma geral. Sim, profissionalmente. Então, depois de ter feito várias outras coisas, uma vez que o doutoramento prolongou-se mais do que a bolsa prevista, portanto fiquei sem financiamento, tive que arranjar soluções, portanto fiz várias coisas. Fui guia de turismo no Jardim Botânico, fui monitora de atividades com crianças, fui explicadora, quer de primeiro ciclo, como de segundo ciclo, como de secundário. Fiz várias coisas de forma a orientar, não é? A orientar. Continuo com a tese de doutoramento, que espero acabar nos próximos meses. E por altura do Covid, em que ficámos fechados em casa, mais fechados em casa, embora eu continuasse com a minha tese e continuasse a ter reuniões online, etc. Foi aquele tempinho em que penso que toda a gente pensou mais um bocadinho ou relaxou mais um bocadinho, e foi nessa altura que comecei a fazer produtos de higiene, naturais, por mim, feitos por mim. Fiz um workshop com uma antiga colega de mestrado até, que na altura começava a desenvolver um projeto, ela desistiu do projeto e está a desenvolver outro, mas até foi ela que me ensinou os primeiros passos para fazer produtos de higiene e de bem-estar, só com ingredientes naturais, e foi por aí, fiz esse workshop online,
Ou seja, o meu interesse por plantas, por óleos essenciais, por medicinas alternativas, por todo esse mundo, por mais saúde, mais naturalidade, mais natureza, isso já faz parte de mim, desde criança até, e depois da minha formação também como bióloga, e foi por aí que comecei a fazer para mim e para a minha filha shampoos sólidos, ou seja, comecei a fazer os nossos shampoos, os nossos amaciadores, as nossas máscaras de cabelo, os nossos sabonetes, e nos primeiros tempos foi só para aqui em casa. Lá está, como havendo um bocadinho mais de tempo, fui começando a fazer. Hum, e foi por aí. Passado uns meses, ou talvez um ano, numa conversa super banal, de esplanada de café, quase, uma pessoa perguntou-me se eu não poderia fazer um shampoo para ela experimentar. Para ela também experimentar. Eu expliquei-lhe que já fazia os meus shampoos, os meus sabonetes, assim, aquelas conversas. E perguntou-me se eu podia fazer também um shampoo para ela, para ela experimentar. Eu, na altura, nem levei a conversa muito a sério, pensei, isto é conversa sem circunstância, pronto, estamos só aqui a conversar, até porque não é uma amiga, não considero uma amiga, é uma colega, uma conhecida, não levei muito a sério. Passado mais ou menos um mês, essa pessoa manda-me mensagem a perguntar se eu já tinha conseguido fazer o shampoo para ela. E eu, pronto, fiquei assim um bocadinho envergonhada e até lhe comentei que não tinha levado, pronto, estava a ser honesto, não tinha levado muito a sério, mas que ia fazer então. E foi a partir daí, fiz o primeiro shampoo para essa pessoa há um ano e meio, talvez 2 anos. Agora o tempo também passa, mas Não, há não. mais tempo porque eu já compro produtos teus há mais de um ano. A não Portanto, ser que ok. tivesses mesmo a Pois, e como começar. foi tudo assim acelerado, sabes? Eu Mas sei sempre que na assim, para altura tu aí um ano e meio, 2 anos. já tinhas desenvolvido a página de Instagram. Ou Pois, estás então sempre foi, a foi isso. começar. Estamos em junho, é para aí um ano e meio, sim, mais ou menos. Que essa pessoa pediu-me o shampoo, depois foi-me pedindo mais para a filha, etc. E aos pouquinhos ia. Pronto, comecei a fazer velas também, velas de cera vegetal de soja, com óleos essenciais, e foi assim, aos pouquinhos, uma pessoa pediu, depois outra pessoa pediu, outra pessoa pediu. Mas eu lá está, continuava a não levar muito a sério. Fazia para mim, fazia para outras pessoas, mas não levava muito a sério. Até que me começaram mesmo a perguntar cada vez mais se eu tinha página de Instagram, se existia algum catálogo que pudessem consultar, etc, etc. E foi assim que surgiu então o perfil de Instagram. Eu, neste Se momento, ainda chama. só tenho o perfil de Instagram. Pensar num nome, criar um nome, e foi um bocadinho, foi por aí. E foi muito acelerado, foi Qual num é que é o espaço nome? de 4, 5 meses, 6 meses. Qual é o nome da marca? Lucrescente, lucrescente. Qual é o significado? Eu não vou revelar ainda porque eu gostava de revelar mesmo Ah, na página. eu por acaso sei, mas pronto, ok. Olha, e Não, quais. eu gostava mesmo depois de revelar Ok. mesmo. Tens aí alguns produtos aí contigo, mostra-nos. Tenho algumas velas, principalmente, algumas já feitas, ou seja, o que tento fazer é reciclar, é reutilizar frascos antigos, vasos, copinhos e faço uma decoração, tento o mais natural possível, ou com elementos marinhos, ou sempre com elementos vegetais, e é com óleos essenciais. Nesta aqui, utilizei o óleo essencial de bergamota, depois tenho, por exemplo, este formato, já com mensagem escrita, também pela minha filha, porque isto é um projeto entre mãe e filha, Eu também. com diferentes tipos de decoração ou de tema. Esta tem lavanda e palma rosa, faço em coco, em cascas de coco, natural, sempre com óleos essenciais e os próprios, pronto, tento, lá está, tento reutilizar ao máximo. Se as pessoas também tiverem frascos que queiram reutilizar de antigas velas, eu faço a reciclagem também, volto a reconstruir uma vela. E depois os tais produtos, vocês têm aqui duas amostras pequeninas de shampoo para cabelo oleoso, para cabelo seco, faço para diferentes tipos de cabelo. Shampoo, amaciador, máscara, bálsamos, ou seja, batons do cieiro, misturas. Eu Odorizantes. tenho aqui porque eu utilizo diariamente para mim também. As misturas de óleos essenciais, muito só lá está, com ingredientes naturais, ingredientes vegetais, não testados em animais.
e muito na base da aromaterapia, que também gosto muito, e vou criando, tenho outras ideias, vou criando, mas às vezes o corpo, as Não mãos, acompanha as não ideias. acompanham o ritmo da cabeça, ou seja, há muitas ideias, mas depois não consigo ter tempo suficiente para concretizar, mas pronto, e foi assim que surgiu. E, E entretanto, depois mais comecei a à fazer frente vais explicar o feirinhas. que é que quer dizer. O que é, desculpa? E depois mais à frente há de explicar o que é que Sim, quer sim, dizer do sim, sim, crescente. sim. Tudo assim, Olha, eu sei que este tema é super. Gosto muito de falar sobre este tema, mas vou avançar mais um bocadinho e quero que me sim, sim, expliques sim. como é que nasceu a arte para ti e depois explicares aqui um bocadinho a tua última viagem, que foste à Tunísia em trabalho, do teu trabalho de arte. Portanto, explica-nos agora um bocadinho como é que a Lucy descobre arte e como é que agora a arte está na Lucy. Sim. Eu acho que no fundo a arte fez sempre de alguma forma parte de mim. Pensando em criança, por exemplo, fiz dança, já fazia dança e gostava muito. Depois a tal parte do canto, que ia ao coro, cantar, não tanto pela parte religiosa, mas mais. Depois eu percebi, não é? Que não era tanto pela parte religiosa, mas mais pela parte de cantar, que é algo que eu continuo a gostar muito. Música, cantar, tudo o que tem a ver com música eu gosto muito. Por isso, acho que o bichinho da arte já estava de alguma forma. Depois, no final do nono ano, quando surge a altura de escolher as áreas, lá está, a mesma coisa. Eu não sabia se queria ir para artes, porque na altura eu já gostava muito de estilismo e já desenhava roupas, e etc. Ou seja, eu não tinha a certeza se queria ir para artes, ou seja, mais para a área do estilismo, se queria ir para ciências, porque já na altura gostava muito de biologia, mais a biologia marinha, não sabia. Ou enverdar pelas línguas, pela área mais das línguas, porque tinha facilidade com o francês, o inglês, o português, etc. Depois surge o 12º, pronto, aí já enverdei, acabei por enverdar pelas ciências, por biologia, mas penso que ficou sempre aqui qualquer coisita de artes. A minha filha está em artes, concluiu o 12º em artes, e penso que também foi um bocadinho a partir daí, ou seja, do facto de ela escolher artes e já ter mais aptidão para as artes, que, que voltou aqui a acordar um bocadinho o gosto pelas artes em geral. E, mas pronto, mas sempre levei a minha filha, por exemplo, às peças de teatro, concertos, sempre gostei muito, dança, ela própria teve aulas de dança, de vários estilos, ou seja, muito por aí. Depois, com a minha filha a ter os próprios trabalhos da escola, os próprios materiais, etc., eu tinha sempre muita curiosidade. Até que aqui em Pombal abriu a Casa Varela, que não sei se toda a gente conhece, mas é um sítio muito, muito bom, que faz residências artísticas. É um projeto muito inovador, ou seja, recuperar uma antiga casa que funciona agora como residência artística e que hum, recebe artistas de qualquer área, desde a dança até o cinema, até a performance, a escultura, desenho, poesia, todo o tipo de arte acolhe esses artistas de todo o mundo, também não é só artistas nacionais, são de todo o mundo, podem fazer uma residência de mais ou menos tempo, mais ou menos meses, e com o objetivo de desenvolver um projeto. E essa Casa Varela depois, no fim desse projeto, apresenta às pessoas. E de vez em quando há workshops também, grátis. E foi assim que comecei, ou seja, depois do Covid, a própria abertura, a própria inauguração dessa Casa Varela estava prevista para na altura do Covid, ou seja, na altura em que ficámos todos fechados, portanto, foi prolongado também, e depois do Covid, em que tudo voltou a funcionar mais ou menos de forma normal, fizeram a tal inauguração e tiveram uma série de workshops grátis. E participei nesses workshops com a minha filha. Workshop de ilustração, workshop de serigrafia, que é esta técnica, workshop de pintura em tecido, cerâmica. Experimentei vários tipos e adorava. E foi aí que eu senti que gostava muito e que tinha mesmo uma veia criativa, em mim. E gostei muito de voltar a descobrir isso em mim. E a própria Lu Crescente também me faz isso. Me faz desenvolver a minha parte criativa, não só de pensar nos produtos, mas depois a própria decoração também, principalmente das velas. Eu gosto muito de fazer isso e é quase uma terapia, quase funciona como terapia, como relaxamento.
E foi assim que então que eu voltei a descobrir as artes e que eu penso que faz mesmo parte de mim e tenho essa necessidade. Ou seja, tem a parte da investigação que é muito mais séria, muito mais rigorosa, e depois tem a parte artística que é muito mais criativa, mais livre, mais terapêutica, no meu caso, e que me Como é que sinto fixe a surgiu, fazer. como é que surgiu a oportunidade de teres um convite internacional e de expor o teu trabalho? Como foi agora Ah, que tiveste agora um sim, tempo na Tunísia? O que é que sim. aconteceu para a Lucy ser convidada para uma exposição internacional? Que é tipo assim, Exato. uau! Até eu continuo a rir disto porque é incrível. Quando eu digo que já vivi várias vidas, eu acho que já vivi mesmo várias. Então, isto aconteceu porque há cerca de 5 anos separei-me e, entretanto, há um ano e qualquer coisa, encontrei uma pessoa nessa tal Casa Varela, um encontro casual, era um dia aberto e fui à Casa Varela, como costumo ir quando há eventos, a conhecer outros artistas, conhecer outras coisas, e que eu gosto muito, tenho sempre muita curiosidade em conhecer tudo. E foi onde encontrei a pessoa com quem estou agora, que é artista mosaico. Ou seja, a sua formação é artista mosaico, é de origem colombiana, agora vive em Portugal e também já tem nacionalidade portuguesa. Encontrei essa pessoa e deu-me a conhecer esta arte que eu não conhecia. Ele Hum, está atrás de ti, certo? Tens sim, é esta técnica. Pronto, entretanto já caíram mais coisas. Que é esta técnica de construir, de fazer ilustrações ou trabalhos ou retratos, paisagens, fazer quadros ou murais, que até a especialidade dele é mesmo fazer murais, ou seja, mosaicos, ilustrações de tamanho grande, em paredes, ou seja, isto são trabalhos mais pequeninos que ele faz, mas a especialidade dele é mesmo fazer murais Para quem grandes. não sabe, há não sei como é que se diz, uma coisa, uma ponte debaixo, debaixo do Sim, comboio, uma que, passagem debaixo da linha do comboio, sim. pronto, que foi feito em homenagem ao Senhor Faria, para quem é de Pombal conhece bem o Senhor Faria, e que foi ele que fez esse Sim, mural. sim, Portanto, sim, é tipo sim, sim. um corredor, não sei se pode dizer assim, Sim, é uma passagem para os peões debaixo da linha do comboio foi todo ilustrado em que foi mosaico. recuperada e sim, Está o próprio espetacular. retrato do senhor e o dinossauro, ou seja, porque o senhor está ligado aos fósseis e ao mundo dos dinossauros, e então foi feita essa homenagem, Para e quem não foi viu, o artista chama-se Gavi, o nome artístico é Gavi e podem encontrar nas redes sociais. E foi assim que nos conhecemos, ou seja, que me deu a conhecer esta técnica, esta arte. Iniciei a ajudá-lo, a apoiá-lo, a ajudá-lo um bocadinho nesse projeto, ou seja, aprendi a recortar estas peças, foi ele que me ensinou. Isto é feito em mosaico, ou seja, em azulejo. São azulejos que depois são cortados. Basicamente é quase como um puzzle, mas somos nós próprios que criamos as peças do puzzle. É um bocadinho essa lógica. Depois com algumas técnicas também. Ou seja, os meus primeiros passos no mosaico foi através desse projeto do Senhor Faria e do dinossauro e através do Gavi. Foi ele que me. Pronto. Mas ainda sem pensar, obviamente, eu queria aprender. E como eu faço quando vou aos workshops, é para aprender, é para criar, é para descobrir algo. E não pensei assim em nada sério, mas gostei muito. E pelo visto tinha jeito. Pronto, segundo o Gavi, tinha jeito para cortava bem pronto. Ou seja, foi uma grande descoberta minha, porque eu não, mesmo com ferramentas, com alicates, etc., com cimento, com betume, eu não estava nada. Pronto, não, eu trabalho mais com pinças, não é? Com coisas minúsculas e pronto, foi muito giro e gostei muito. Depois surgiu então esta oportunidade da Tunísia, através de uma pessoa que conhecemos, até foi nas Tasquinhas, que é uma feira de artesanato que ocorre todos os anos aqui em Pombal. Conhecemos um artista mosaico, aqui, que nos falou desses simpósios internacionais que costuma haver ou na Tunísia ou na Jordânia,
mas que ele explicou-nos logo que o mosaico que é feito, o mosaico, sim, a arte mosaico que é feito lá não é com azulejos, não é com cerâmica, é com pedra. E pronto, então o Gavi ficou logo muito interessado e pensou logo que seria uma boa oportunidade de aprender a trabalhar com pedra, uma vez que eles na Colômbia e nos países da América Latina trabalham muito mais a cerâmica, muito mais o azulejo. Portanto, ele não conhecia a pedra. Nos países árabes já é pedra, eles trabalham unicamente com pedra. Então surgiu primeiramente a oportunidade para ele, ou seja, de se inscrever para esse simpósio internacional de arte de mosaico, na Tunísia. E depois perguntou, a própria senhora que estava a organizar perguntou se ele conhecia outros artistas de outras nacionalidades que também pudessem estar interessados em participar, e ele falou de mim. Explicou ou seja, porque ele foi como, embora tenha as duas nacionalidades, ele foi como colombiano e falou de mim, explicou pronto, que eu era assistente dele, que estava ainda nos primeiros passos, mas que tinha interesse em participar. E a senhora aceitou, disse-me que não havia problema nenhum em eu participar, desde que levasse um trabalho meu. Ou seja, cada artista tinha de levar um trabalho, um ou dois trabalhos da sua autoria para uma exposição que iria haver. E pronto, e foi assim, não tenho aqui o trabalho, pronto, poderia ter trazido o meu trabalho. É aquele Quem me sol com o acompanhar, olho. quem me acompanhar nas redes sociais pode ver, porque eu publiquei. É aquele sol com o olho. Foi esse trabalho que. Sim, sim, Ah, é um girassol, ou seja, eu também queria depois fazer outra publicação a explicar todo o significado dessa obra. Eu primeiro fui recolhendo as opiniões das pessoas. Preferi primeiro recolher a opinião e o sentimento que as pessoas tinham ao olhar para a minha obra e depois explicar o meu próprio significado, a minha própria interpretação. Mas basicamente, pronto, aí foi o tal grande desafio, foi, ai, a senhora aceitou, ok, está bem, então eu vou para um simpósio internacional de mosaico com artistas do mundo inteiro, mas eu não sou artista, sabes, aquela coisa, assim, mas o que é que eu vou fazer? Mas agora tenho que fazer uma obra minha, mas eu nunca fiz nada. Pronto, foi assim, e depois eu só me ria, eu cada vez que pensava nisto, eu só me ria. Quando eu contava a uma amiga, e depois contava a outra amiga, e depois contava ao meu irmão, eu contava à minha família, só me ria. E eu assim, mas que loucura, onde é que eu me vou enfiar? Pronto, basicamente, eu só me ria, não tinha bem noção para onde é que ia. Mas pronto, depois pensei assim numa mas obra, queria uma obra que tivesse a ver comigo, pelo menos como primeira obra, que me dissesse algo que tivesse a ver comigo, e por isso escolhi o Girassol, porque o Girassol faz parte de mim há muitos anos. E escolhi Girassol e depois, mas queria que fosse uma obra que significasse para mim, mas que também significasse para os outros, em que os outros se revessem de alguma forma. E daí ter aplicado o espelho. Pronto. Mas depois quem me acompanhar nas redes sociais já vai ficar a saber toda a interpretação da obra. Mas basicamente era isso. Por isso é que eu fiz metade Girassol que tivesse a ver comigo, mas a outra metade que se refletisse ou que as pessoas se refletissem nela. E, e pronto, foi assim que criei eu a minha primeira obra de mosaico e levei. E então fomos os dois, 3 semanas, eu como artista de Portugal, que eu ainda, lá está, ainda me rio só, só de pensar, artista de mosaico de Portugal e ele como artista mosaico da Colômbia. E fomos então 3 semanas para a Tunísia, para esse tal simpósio em que o objetivo principal era participarmos na construção de murais, de, de 4 muros de 18 metros quadrados cada um, portanto, no total 72 metros quadrados de mosaico em pedra, com a construção então de 12 paisagens ou monumentos da Tunísia classificados Unesco, Património Unesco. E, portanto, fomos construir com outros cerca de. Eu penso que no total fomos uns 20, 25 artistas de várias nacionalidades e estivemos ali 3 semanas intensivas, a construir esses tais painéis que ficam para sempre no centro
no Centro Internacional Cultural de Hammamet, que foi a cidade onde estivemos. Vão ficar nesse centro cultural. Os nossos nomes também estão colocados e Que um pronto, artista quem passar por internacional. Hammamet e pelo Centro Cultural pode ver as nossas obras e pode ver então o Jonathan, que é o nome dele, Jonathan Zapata Bonilha e Lucimota, entre os outros 20 e tal artistas de várias nacionalidades, da Tunísia, de Marrocos, da Arábia Saudita, da Jordânia, da Argélia, outros dois de Portugal, Brasil, Palestina, Como é que, como é França. que foi este encontro com, não vou dizer tantos artistas, mas com pessoas de tantos países, culturas diferentes? Foi Como é que espetacular. foi? Para mim foi muito bom. Para mim foi muito bom, porque eu tenho sempre muita curiosidade em conhecer outras culturas, talvez da minha infância, lá está, talvez ainda da minha infância em França, que me marcou sempre. Eu tenho sempre muita vontade de conhecer outras culturas, outros países, outras nacionalidades e de interagir, de partilhar, de conhecer outras histórias de vida. E foi muito intenso a nível de trabalho, mas foi muito intenso a nível de partilhas e de amizades e de. Isso é que eu ainda não, acho que ainda não tenho bem as palavras, por isso é que ainda não fiz as publicações todas que gostaria de fazer, porque não sei se já consigo exprimir por palavras tudo o que vivemos. Foi mesmo muito bom conhecermos pessoas, todas as pessoas muito boas, os tunisinos são muito acolhedores e as próprias outras nacionalidades. Estávamos todos no mesmo barco a construir uma obra de arte e apoiámos sempre muito, fomos muito amigos uns dos outros, fomos família, quase uma família, não é? Do simpósio. Temos um grupo no Messenger, todos juntos, em que já quando estávamos lá partilhávamos as fotos, os vídeos, uns com os outros, mas ainda hoje já passaram 2 semanas, já vamos na terceira semana, desde que regressámos e continuamos todos os dias a dar os bons dias uns aos outros e a partilharmos fotos Salam e um dia aleikum. beijinho. É espetacular, é espetacular. Que É giro. muito bom e acho que ganhei amigos e amigas. Muito bom, Experiências de muito vida bom. que Foi ficam. uma experiência muito rica, muito emocionante, muito emocionante e muito rica, muito boa. Muito boa. Olha, para acabarmos o nosso podcast, para não ficarmos aqui 2 horas, E porque daí hoje as artes, outra vez daí acaba as aqui. artes na minha vida, ou seja, os meus planos a curto prazo, não vou fazer planos a longo prazo porque isto muda todos os dias, praticamente, é uma roda viva, mas a curto prazo é mesmo finalizar a minha tese de doutoramento e depois, por que não, enverdar por este mundo das artes, com outros projetos, com outras ideias, com outros congressos, encontros e desenvolver a minha própria arte também, os meus próprios trabalhos. Olha, queria só É uma ideia que está aqui. deixar aqui a minha opinião relativamente àquilo que eu acho que a sociedade, nós próprios nos colocamos em determinadas caixinhas. Se estudares Uhum. para determinada coisa, só podes ser determinada coisa. E depois não nos valorizamos quando aprendemos uma coisa nova e até percebemos, epá, eu tenho muita jeito para isto, ou eu gosto de fazer isto, independentemente. Se é uma coisa que dá aqui, que tu gostas, que tens prazer em fazer, não importa se tiveste faculdade naquilo ou não, vai e faz, porque o título que nós temos da faculdade, se chega um momento em que já não nos faz sentir mais, ou é que podemos fazer e também não temos que ser só uma coisa, nós podemos fazer tanta coisa ao mesmo tempo, então não temos que estar só numa gavetinha assim, sou só bióloga, então a bióloga não pode ser artista. Ou sou só personal trainer, pera lá, mas a personal trainer não pode ser terapeuta de Reiki. Tipo, what? Nós fomos aquilo que nós quisemos ser, então Não, é vai isto para o mundo. é isto que eu estou a fazer comigo e é isto que eu quero transmitir à minha filha e é isto que eu também tentei transmitir aos alunos que eu acompanhei nas explicações, quando eles sentiam toda a pressão, porque agora tinham que escolher uma universidade e uma profissão, como se isso fosse agora terminar a vida inteira, e eu tentava sempre explicar isto tudo. Fui inclusivamente a uma escola de Montemor
do Montemoro Velho, com uma antiga professora de secundário. Eu fui fazer uma palestra com a minha filha mesmo para explicarmos isso, quer o mundo das ciências, quer o mundo das artes e como se podem. E até para a minha própria filha, que está neste momento também a tomar decisões, eu própria lhe dei uma das. Há várias hipóteses, e uma das hipóteses que eu lhe apresentei foi tirar um ano sabático. Porquê entrar agora, neste momento, com 17 anos, entrar na universidade já com uma área definida, com quase uma profissão definida, quando ela própria gosta das artes todas e ainda não sabe exatamente? Porque não tirar um ano sabático para explorar, para viajar, para fazer voluntariado, para experimentar, para fazer formações, workshops, etc. Por que não? E por que não? Para toda a gente. E observarmos a nós próprios. Eu observo-me a mim própria quando passo 1 ou 2 horas no computador a trabalhar na minha tese, em que acabo essas 2 ou 3 horas que sejam super tensas, talvez com o corpo não palpitar. Talvez isso signifique alguma coisa. E por isso não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Não coloco a parte da investigação nem a parte da biologia de lado, porque é algo que eu continuo a gostar e acho que vou ser bióloga para o resto da vida e vou ter sempre o gosto pela vida, por todas as formas de vida, pela vida em si, mas por que não experimentar outras coisas e tentar ser feliz de outra forma? Não vejo por que não. E somos tantas coisas, temos tanta coisa dentro de nós, somos tanta coisa. Não nos definimos apenas lá está, pela idade ou pelo nome, pela nacionalidade, pela religião, pela formação profissional. Somos muitas coisas e é só arriscar e sairmos um bocadinho da nossa zona de conforto e ouvirmos-nos a nós próprios. Eu penso que isso é o mais importante. E é um bocadinho que tenho feito, depois sem saber muito bem o que estou a fazer, às vezes. Olha, eu para a Tunísia, então, mas agora sou artista, mas eu não sou artista. E sabes que eh, várias pessoas lá me perguntaram, então, há quanto tempo é que eu era artista? E eu, assim, uns meses. Mas eu não sou artista. E várias pessoas me perguntaram, não és artista porquê? Sentes-te artista dentro de ti? É a tua alma que fala. Se tu te sentes artista, és artista. Não é nenhum rótulo, não é nenhuma formação profissional, não é a duração da tua carreira que diz se és artista ou não. Como é que te sentes? E várias vezes olharam para mim e perguntaram: como é que te sentes dentro? O que é que sentes dentro de ti? E eu, ok, está bem, então se calhar sou um bocadinho artista. Mas sabes, porque eu senti-me um bocadinho a bebé entre os outros todos que já têm uma carreira, às vezes de uma vida. Ou, por exemplo, o Gavi, que já é há quase 10 anos. Então, às vezes tinha um bocadinho de vergonha, um bocadinho aquele medo, aquela humildade de dizer que sou artista, mas perguntavam muitas vezes isso. O que é que sentes dentro de ti? Sentes que és artista? És artista como nós. Eu, tá bem. É E isso por mesmo. isso, Acho que deram-te a por isso é classificação sair da mesmo. zona de conforto. O que é que É sair sentes da zona de dentro conforto, é de ti? explorar, é isso. E ouvirmos muito, respeitarmos muito as nossas. Só temos uma vida e passa rápido. Passa mesmo. Olha, E Lucy, pronto. E acho que a nossa conversa já se prolongou outra vez muito. sem stress, olha, super obrigada. Tenho um orgulho Obrigada também a imenso em ti. ti. Tenho um orgulho imenso em ti, a sério. E Não eu só em como ti, tu amiga, mas sabes. agora, como só estando a ouvir a tua história. Estou-me só a colocar no local do ouvinte e estar a ver um filme da tua vida que eu não imagino. Eu um dia escrevo um livro. Eu estou Escreve, sempre a dizer isso. Um dia escrevo um escreve, livro, quase uma enciclopédia, cada sério. capítulo. Porque é tão inspirador, é tão de desbravar, de ir à luta, desenrascar aquilo que nos caracteriza e que, tipo, que eu acho que nos caracteriza tanto enquanto portugueses, que é ir, desbravar, desenrascar, ir fazer, sentar sem ter justificações, e acho que é tão inspiradora que alguém que tinha todas as razões para não continuar, e não estou a julgar quem tem um filho na Não, não. adolescência e depois Como me não, disseram muitas não vezes, consegue tu ou agora não vais ser mãe e não vais continuar a estudar. Agora percebes, portanto, vais ser super mãe e vais respeito, não procurar é um isso, mas trabalho. tinhas todas as razões para não prosseguires, para ficares na tua zona de conforto, entre aspas, em casa a cuidar da tua filha,
que não é zona de conforto nenhum, mas o que eu estou a dizer é que tinhas todas as razões para não seguires a tua vida profissional e para ficares em casa a ser mãe, a ser mulher, a ser o que também nos é cultivado para ser. E foste à luta e estás a continuar a ir à luta. E não é só para ti, quando fazes isso, é para outras mulheres, é para a tua A filha, minha filha também. exatamente. Portanto, olha, super obrigada, super Acho que, obrigada. acho que mais do que a teoria é a prática. E acho que, seja por mais educação, mais lições de moral que eu queira dar, se eu não mostrar, pelo menos é assim que eu penso. Ações Se eu não falam mais mostrar alto que mesmo palavras. prática, eu penso que sim, eu penso que sim. E a minha motivação, a minha força continua a ser a minha filha, como foi desde que fiquei grávida. Continua a ser, por isso é muito por ela também, para mostrar que esta vida é muito mais do que, do que aquilo que às vezes nos tentam impingir, não é? Nos tentam as tais caixinhas, os tais rótulos. Somos muito mais do que isso. Somos Eu, mesmo. muito obrigada a ti também e obrigada, pronto, isso tu já sabes também, que tenho grande orgulho em ti, por todas as lutas também que tens bravado e que tens conseguido e que tens ultrapassado. E sabes que eu tenho um grande orgulho em ti, em ter a tua amizade há tantos anos e por sermos amigas. E obrigada por me dar esta oportunidade mais uma vez. É mútuo, é mútuo. É E isso mesmo. obrigada. A vocês que nos estão a E ver, quem quiser contactar ou quem tiver outra dúvida, qualquer coisa, podem eu vou sempre deixar aqui os contactar. contactos para depois entrar em contato contigo e quem quiser encomendar produtos e quem quiser conhecer o teu trabalho, vou deixar aqui tudo. Portanto, quem nos está a ver, muito obrigada por estarem desse lado, comentem, partilhem, subscrevam o canal e nós vemos-nos muito em breve para mais um episódio, mais inspiração, mais cura e até lá, sejam felizes. Tchau, Beijinhos. obrigada. Beijinho, obrigada.